Bem, meus amados, muito bom dia a todos novamente. A imensa alegria, a imensa gratidão em ter todos os vossos corações, a compartilharmos juntos em mais essa manhã de hoje. E como sempre falamos, da percepção nossa da criatura divina que somos, quando nós, que nessa oportunidade bendita reencarnados nessa ambientação reencarnatória de natureza exuberante, de sol exuberante, e hoje, esse dia lindo, onde percebemos o amor divino impregnado nesse vento úmido e acolhedor, onde pequenas nuvens estruturam um campo vibratório energético a nos envolver, nós que nos alimentamos desse fluido cósmico universal, e que para que impregne nossas células é preciso de ter sintonia, porque somos conscientes que somos espíritos de Deus, que somos criaturas divinas, que somos energias vibrantes, que temos uma atmosfera psíquica com componente vibratório, comprimento de onda, cor e brilho que nos envolve. E nós ainda temos mais uma misericórdia. Estamos com um corpo físico para manifestar a criatura divina que somos. Então, mais uma vez, que todos possam receber o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão, por ter os seus corações alimentando o meu, para que juntos, que já compreendemos que nós necessitamos muito um do outro, a lei divina, e para que juntos possamos aprender a amar mais, servir mais, ajudar mais. A imensa alegria de podermos compartilharmos nessas manhãs o trabalho da nossa intimidade, o trabalho dos nossos sentimentos, porque, como sempre comentamos, o propósito dos nossos encontros nessas manhãs é de nós nos ajudarmos mutuamente a nós conseguirmos lidar com o que nós sentimos diante das circunstâncias, diante das provas, na nossa ambientação, o que temos feito com o que sentimos. E não tem como nós começarmos sem buscar o coração magnânimo e amoroso do modelo divino de amor, o nosso amado Mestre Jesus, que aqui ombreou conosco, reencarnou, para dar testemunho do amor divino em movimento, dar testemunho do Deus de infinito amor, do Deus de infinita misericórdia, do Deus de infinita bondade, do Deus de infinita justiça. Que todos os nossos corações, nós possamos sentir as energias, a imantação magnética do coração de Jesus a nos envolver. Porque, como sempre nós falamos, somos energias vibrantes. Jesus, entre os seus exemplos e os seus ensinamentos, algumas recomendações nos fez, como uma delas é que, quando nós nos reuníssemos com o propósito do aprendizado do amor, com o propósito de nós olharmos para nós mesmos, com o propósito de nós orarmos juntos, formando um campo vibratório de agradecimento e de amor, que Ele se faria presente conosco. E não tenham dúvida que Ele se faz presente em cada lar, conectados conosco nessa manhã, através dos seus inúmeros mensageiros de luz e do amor, desses espíritos amorosos e bons que patrocinaram, que endossaram o nosso planejamento reencarnatório,
que nos acolhem, que nos assistem, que nos amam assim como nós somos, que nos veem como criaturas de Deus, como irmãos menores em aprendizado, que veem através dos seus olhos misericordiosos e bons, não as nossas falhas, os nossos deslizes, as nossas imperfeições, mas eles nos veem e nos sentem como criaturas divinas, que nos acolhem, que nos ajudam, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, nos acolhem por amor. Então, buscando o coração magnânimo de Jesus, vamos todos, com nossos corações, vibrando de alegria e de amor. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, seus mensageiros, demais irmãos, aqui estamos reunidos mais uma vez, em seu nome, Mestre, com a sua permissão. E a cada dia que passa, Senhor, os nossos corações ficam mais impregnados de gratidão e de alegria por todas as oportunidades benditas concedidas a todos nós, especialmente nós que estamos com a bênção da maior ascensão divina, da maior oportunidade divina aos nossos espíritos, que é nós que estamos reencarnados. Ó Senhor, quanto amor e misericórdia para com todos nós. Mas Jesus, a cada dia que passa, sentimos em nossa intimidade o quanto ainda temos que trabalhar com sentimentos, com desejos, com impulsos, com vontades que insistem, Senhor, estar em nossas mentes, em nossas criações mentais, e que já somos conscientes, Senhor, que são energias, vibrações armazenadas em nossas células perispirituais, em desalinho, em desacordo com as leis divinas do amor. E que necessitamos tanto, Jesus, renová-las, porque já somos conscientes que elas são inferiores, pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, ao longo dos milênios, na esteira das nossas reencarnações, assim como atitude e ações dessa encarnação. Por isso estamos mais uma vez, Jesus, a rogar-lhe, ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos sermos instrumentos do seu amor. Porque já compreendemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Iremos nos renovar à medida que amarmos mais, servirmos mais, compreendermos mais. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Que quem quer que seja, por um segundo apenas, que se aproximar de nós, que possa, Jesus, sentir o seu amor através da nossa atmosfera psíquica, através do nosso olhar, através do nosso aperto de mão, através do nosso sorriso, através do nosso abraço carinhoso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos de levar a esperança, a alegria, a concórdia e a paz. Que assim seja, Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. E, meus amados, nem sei me expressar, né? Na minha pequenez ainda, né? Alegria, gratidão em ter todos vocês. E nós, sempre juntos aqui, né? Lembremos de que nós fazemos parte de um núcleo, de uma casa de bênção e de amor. Do nosso abraço fraterno, dirigido, amparado, guiado por professor Eurípides Barçanufo e sua equipe. E relembrando sempre que nós somos esses Espíritos de Deus e que Eurípides combinou com Jesus que iria nos ajudar nessa nossa caminhada, nesse nosso aprendizado, e que os tempos para nós são chegados, onde de tantas dádivas e oportunidades, como sempre comentamos, a grandiosa oportunidade de estarmos reencarnados, acréscimo de misericórdia. Não estamos encarnados em qualquer local da crosta planetária. Estamos encarnados no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o hospital espiritual de Jesus, a árvore do seu amor transportada da Palestina para as Américas, especialmente para o coração do mundo, de natureza a mais exuberante da costa planetária, a mais aconchegante, onde o sol exuberante e nós, encarnados no Brasil, estamos na região entre o Equador e os trópicos, onde recebemos do divino amor mais recursos naturais desse sol, onde, nesse solo brasileiro, espíritos como nós, devedores das leis divinas, são concedida mais uma oportunidade de regeneração e de mudança. E além do acréscimo de tudo isso, do local que nascemos, da família que temos, da ambientação reencarnatória, dos estímulos, esse vetor de amor do coração magnânimo do professor Eurípides, que nos trouxe, juntando-nos todos nós, pela força do seu amor, a nós estarmos com a oportunidade de estar em contato com a sua pedagogia do amor, a nossa evangelização de espíritos, trazendo para nós, descortinando em nossas consciências, a cada dia mais, não só sabermos que somos essas criaturas de Deus, mas sentirmos de verdade, a cada manhã, como ciclo de oportunidade de evolução, sentirmos o envolvimento pelo fluido cósmico divino do amor a nos sustentar, a nos ajudar. Então, amados,
conscientes que estamos de quantas dádivas, de quantas oportunidades. A cada raiar do dia, que os nossos corações vibrem com essa alegria. Claro, temos prova, temos expiações, mas que nós possamos levar, que nós possamos, aonde passarmos, sermos esse trilho de concórdia, de paz e de alegria de viver. E lembrando Jesus, né, das suas recomendações, nós alimentarmos os nossos espíritos com esse amor, com essa gratidão. E continuando nossos estudos, né, nossas reflexões dessas manhãs, recomendado por Maria Santíssima, a professora Eurípides, quando ele aqui abriu o primeiro colégio espírita com a pedagogia do amor e da evangelização de espíritos da nossa escola planetária, na humilde sacramento, Maria Santíssima falou: cobertarei, professor, com meu manto de amor a tua escola, mas tenha como sempre a estrutura do início das atividades, a leitura do Evangelho, dos ensinamentos do meu filho. E o professor Eurípides, então, nos recomenda que em todas as nossas atividades, que estudemos e façamos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. E nos domingos passados, né, estamos falando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E, como comentamos, dá para nós ficarmos nesse capítulo o ano inteiro. Inclusive, né, como sugestão, como recomendação, que todos tirem 10 minutos do seu tempo, do seu dia. Sabemos que estamos encarnados, que estão todos os nossos compromissos de encarnados. Jesus não pede para nós 10, 12 horas, 15 horas. Ele pede apenas alguns minutos por dia. E estudem muito o capítulo 5. Bem sofrer e bem viver. O verdadeiro silício. Podemos colocar fim às provas dos outros, entre tantas, né, recomendações desse capítulo. Então, vamos dar sequência e vamos passar, então, para o próximo capítulo. Que todos estudem, então, o capítulo 5 e hoje nós vamos para o capítulo 6. Perceberam a didática, a pedagogia da codificação, da organização de Allan Kardec? Onde começou lá, né? Eu não vim destruir a lei. Há muitas moradas na casa de meu pai. Meu reino não é desse mundo. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E depois, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E agora, hoje, nós vamos para a essência do consolo, que é o capítulo 6, inclusive, o título é O Cristo Consolador. Por que realmente o Cristo consola? O que vibra na nossa intimidade quando nós entramos em contato com esse esclarecimento, o Cristo Consolador? Se nós observarmos esse capítulo 6 do Evangelho, diretamente, pode observar que não teve nem comentário de outros espíritos, diretamente da fonte do amor, que esse capítulo foi ditado, organizado por Kardec, mas diretamente dos esclarecimentos do coração magnânimo de Jesus. E para que nós, né, estudamos tanto, né, o capítulo 5, que foi as aflições, as dificuldades. E como é que nós vamos ser realmente consolados? Por que o Cristo realmente consola? Então, vamos lá. O jugo leve
Consolador prometido e instruções dos Espíritos somente o advento Espírito de verdade. Vamos começar, então, com as nossas reflexões da manhã de hoje do Evangelho, né? Com o primeiro item. Olha o que o Mestre nos fala. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Amados, século XXI, início da estruturação energética da nossa escola planetária de mundo de prova e de expiações para a regeneração. Todos os corações de encarnados e desencarnados da nossa escola planetária estão aflitos e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vocês acham que Jesus falaria isso para nós de brincadeira? Mas ele colocou uma condição, né? Tomai sobre vós o meu jugo. O que vem a ser isso? Amados, eu não tenho muito recurso para explicar isso. Vou tentar falar um pouquinho do que vem a ser o meu jugo, porque ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Perdoe-me da minha simplicidade e falta de conhecimento. Mas eu tenho como exemplo que quando eu li isso aqui me ajudou a compreender um pouco. Talvez, eu não sei se todos conhecem, porque talvez isso seja uma característica de quem foi criado na roça. Porque na roça tem os carros de bois, ou nos últimos tempos até de cavalos, e chamava jugo, né? Era aquela, vamos dizer, era como se fosse uma madeira, e é uma madeira, que colocava no pescoço, né? Ou canga, que era o nome que às vezes dava, jugo, o canga, que colocava no pescoço do boi, para que os bois pudessem andar juntos, para que os bois pudessem puxar os carros juntos. Era o jugo que era colocado. E aí ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo que o Cristo nos coloca? O que é que nós podemos entender? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, qual que é o jugo do Cristo? Qual que é a disciplina? O jugo que o Cristo nos pede é a caridade, a bondade, o perdão, a afabilidade, a doçura, a paciência. Então, nós temos que tomar esse jugo, porque o jugo, na realidade, é como se ele fosse um disciplinador. Na realidade, amado, ele nos restringe. Fazendo comparação com o exemplo, né? Se os bois não tivessem com o jugo, com a canga, eles se desviariam. Eles não caminhariam juntos. Então, qual que é o jugo que o Cristo fala? Esse jugo. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O que é brandura? Nós já somos brandos? Ou ainda somos bravinhos e exigentes? E humilde de coração. O que é humildade? Humildade, amados, não são coisa vista pelos olhos físicos. Não é a roupa que veste, não é o que calça, não é a casa que mora. Humildade é componente vibratório do coração. E nós só saberemos da humildade quando nós manifestamos os nossos sentimentos. Qual que é a característica da humildade? Em primeiro lugar, quem é humilde
sente e respeita o valor do outro, compreende e aceita o outro do jeito que ele é. E ele fala, humildade de coração e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. O que Jesus acabou de concluir dizendo isso? Ele não falou, amados, que seria sombra e água fresca. Ele foi claríssimo. Tem o jugo e tem o fardo para que possam ser consolados. Só que ele está dizendo que o jugo é suave o jugo e leve o fardo. O que nós podemos refletir quando nós vamos falar, então, por que ele consola? Que jugo é esse? Que fardo é esse? Ele está dizendo que nós teremos atividade e trabalho. Mas por que consola? Por que às vezes nós estamos sobrecarregados? Porque ele falou, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E por que o fardo dele, por que o jugo dele é leve, é suave, o fardo é leve? Vamos tentar refletir. Amados, por exemplo, Jesus vem retirar o sobrepeso, vem retirar a sobrecarga, porque ele vem nos recomendar que para nós ficarmos sob o jugo do amor, por exemplo, amados, vamos dar, por exemplo, um exemplo de um jugo pesado, opressor, que é o jugo, por exemplo, do egoísmo. Por quê? Por que o jugo do egoísmo é pesado e opressor? Porque o egoísta, ele só quer para ele. Tudo que ele vai fazer, a vantagem tem que ser dele. Ele não consegue dividir, ele não consegue compartilhar. E esse jugo é pesado. Vamos dar exemplo de outro jugo pesado e opressor. O jugo do orgulhoso. Amados, o jugo do orgulho é muito pesado. Por quê? Porque todo o tempo, 24 horas por dia, ininterruptamente, eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que o outro. A qualquer que eu aproximo é competição. É muito pesado, porque eu preciso constantemente gastar energia para mostrar que eu sou melhor. É desses julgos que Jesus vem pedir para nós, para que nós ficamos sobre o jugo dele. Amados, outro jugo pesado, muito pesado, é o jugo da crítica das ações dos outros. Porque requer de nós um trabalho íntimo de observação e de sintonia com coisas inferiores. Nos deixa exausto, nos oprime, porque não temos olhos de ver nos outros irmãos de caminhada. Amados, quando nós quer jugo mais pesado, amados, do que o jugo da mágoa. Amados, o jugo da mágoa é tão pesado que ele leva às desarmonias às células do corpo físico. Vêm as gastrites, vêm
as insônias, vêm as depressões. E é sobre esses julgos que Jesus vem nos aliviar, que ele vem pedir o jugo da caridade. É lógico que requer trabalho para ser caridoso também. Requer trabalho para ser benevolente. Requer disciplina, né? Canga. Requer jugo para servirmos com amor. Amados, mas é muito mais gostoso. É de uma alegria inexplicável. Por isso que Jesus disse que era leve, que era suave. Porque, amados, onde nós passamos, se nós formos bondosos, amorosos, tolerantes, compreensivos, recebemos dos corações ao qual nós nos encontramos vibrações de alegria e de gratidão. Não é muito mais leve esse jugo? Não é muito mais suave esse jugo? Amados, o jugo do perdão incondicional é maravilhoso demais. Não colocar condições para perdoar. Eu perdoo mais? Não, não existe eu perdoo mais. Eu perdoo porque meu coração os vê e os sente, irmão, como irmãos de caminhada. Não é muito mais leve? Não é muito mais suave? Amados, mas para que nós possamos compreender isso melhor, porque todos nós estamos em provas. Então, quando comentamos que a misericórdia divina nos trouxe a evangelização de espíritos, a qual descortinou nas nossas consciências o nosso planejamento reencarnatório, onde, para conseguirmos sentir e impregnar em nossas células perispirituais essa compreensão, esse amor desse jugo suave e desse fardo leve de Jesus, se nós não compreendermos a essência e a estruturação do nosso planejamento reencarnatório, amados, todos nós, espíritos de Deus, somos conscientes que a vida nunca cessou e não interrompe. Antes de nós estarmos aqui com esse corpo, com essa personalidade, nesse ambiente, com essa família, nós elaboramos um plano divino, endossado, assinado por espíritos superiores de amor, que compõem basicamente, amados, 3 estruturas, conforme as nossas anterioridades, conforme o nosso estado evolutivo, conforme as nossas necessidades. Todos nós, espíritos de Deus, quando reencarnamos, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz com a evangelização de espíritos clareia as nossas consciências, que nós trazemos um componente de provas, um componente de expiações e um componente de projeto e de progresso para o futuro. Então, amados, quando vemos as maternidades, ou quando vemos as crianças nascendo, o nosso olhar e o nosso coração enche de alegria, porque são novos irmãos na oportunidade, assim como nós. E que todos nós trazemos esses 3 componentes. O componente da prova o componente da expiação e da reparação. Elaboramos no plano espiritual magnetização de células do nosso corpo que nós iríamos formatar agora com a matéria do gene, do óvulo do espermatozoide, a nos dar a estrutura fisiológica para a suportação das nossas energias. Então, trazemos, amados, os componentes das expiações e da reparação. Natural. Lei divina de amor e de justiça. O que não fizemos bem, vamos reparar. O que tiramos de outros, vamos devolver.
O coração que magoamos agora, temos amá-lo. Todos nós trazemos esse componente de expiação e de reparação. Trazemos o componente das provas. O que vem a ser? As estruturas das provas. Provas é para saber, para medir, como aí nas escolas do plano físico, para aferir. Por exemplo, se você aprendeu a tabuada, por exemplo, se você aprendeu a regra de acentuação, por exemplo, se você aprendeu as primeiras operações. Então, nós todos trazemos os componentes das provas. E nós seremos provados naquelas virtudes que nós ainda estamos adquirindo, que elas precisam passar pelo testemunho da prova. Quantos, amados, trazemos componente vibratório nas nossas provas, para ver se não é só conversa nossa, se não é só dos lábios, se é já das nossas ações, por exemplo, a prova em relação à fidelidade, a prova em relação à honestidade, porque surgirão circunstâncias que, digamos assim, me estimularão, me provocarão naquela virtude que eu estou adquirindo, por exemplo, agora nós estamos falando, a da honestidade. Vai me aparecer oportunidade de eu ficar com recursos de outro, ou de eu prometer a outro que vou fazer tal coisa, mas não fazer como eu prometi. E muitas das vezes as provas vêm na hora em que nós estamos com maiores dificuldades. Por exemplo, estou com a maior dificuldade dos recursos financeiros. E aparece para mim uma proposta não honesta e que eu vou ter muito lucro. Será que eu dou conta? Nas provas dos sentimentos do coração, fiz compromisso com alguém, mas vai aparecer outra pessoa que vai despertar no meu íntimo, talvez por encontros anteriores, laços de desejo de estar junto. Será que eu vou dar conta de passar pela prova da fidelidade? E assim, amados, todos nós trazemos esses componentes, mas, amados, essa manhã de hoje eu gostaria que ficasse impregnado em vossos corações o sentimento de que nós trazemos também junto o componente da preparação para o futuro, porque, amados, gostaria que vocês sentissem em seus corações que o infinito amor que Deus guarda para nós, amados, é insondável ainda a alegria, a felicidade. Porque nós somos criaturas de Deus. O que o futuro reserva para nós, amados, é de felicidade plena. Lógico, amados, que conforme a necessidade de cada um, o patamar evolutivo que cada um se encontra, esses componentes são variáveis. Mas entendam, amados, para sempre, que todos nós trazemos os três componentes. Não existe nenhum espírito que reencarnou aqui somente para poder fazer a expiação e a reparação. Não existe nenhum espírito que reencarna com projeto encarnatório de somente ter provas. Todos nós reencarnamos com os três componentes variáveis. Para alguns, pela sua história, pelas suas escolhas, pelas suas condutas milenares, trazem um componente de expiações e de reparação mais intenso. Outro que já reparou muito, que já amparou muito, traz grandes componentes de provas, dos sentimentos, das virtudes, que está acabando de concretizar. É preciso das provas, do testemunho. E outros que, ao longo dos milênios, já reparou
já espiou, já passou pelas provas, e aqui então está com o terceiro componente em maior ascensão. Que todos conectados aos nossos corações nessa manhã avaliem, mas sintam que o componente vibratório da construção do futuro está ao nosso alcance, das sementes que estamos plantando hoje. Que tipo de semente estão plantando hoje para o futuro? Não tenho dúvida, amados. Como, por exemplo, voltando, buscando o coração de Jesus sobre o jugo leve, sobre o jugo suave, sobre o fardo leve. Por exemplo, o que vocês acham de vocês que, por opção, por amor, se propuseram estar nessa manhã conectados conosco? Muitos poderiam estar nos clubes, poderiam estar fazendo, sei lá, qualquer outra atividade. Mas esse foi o jugo, esse foi a canga do domingo de hoje. O preparo, a compreensão, a opção para lidar com o que sente e suavizar. Então, entendem agora por que Jesus consola. Porque ele vem tirar a sobrecarga e o sobrepeso opressor da ambição, do egoísmo, do orgulho. Ele vem colocar a suavidade da humildade, da bondade, do perdão, da compreensão. Então, meus amados, vamos refletir em nossa intimidade. Imaginem essa nossa doutrina de amor e de paz e de luz. Esse evangelho foi escrito em 1864. Na época, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Vocês concordam? Todo esse tempo que passou, vocês acham? Eu gostaria que ficasse gravado também isso em seus corações. Hoje, como por exemplo agora, estamos juntos falando aqui, por esse recurso da ciência e da tecnologia, com alguém que se encontra na Suécia, com alguém que se encontra lá em Portugal, que eu sei que estão comigo, que estão conosco, mesmo aqui no Brasil, com alguém que está em Ribeirão Preto, em tantos bairros, em tantas outras cidades. Vocês imaginam? Não quero mais que vocês imaginem, eu quero que vocês sintam que Jesus nos sonda, que Jesus nos envolve. Ou vocês acham que nós, na nossa ínfima ainda tecnologia e ciência, nós conseguimos fazer essa rede? Vocês acham que com o sentimento, com o amor desse Espírito que, pelo seu amor, ele magnetizou todas as células de estudo da nossa escola planetária, vocês sentem que Jesus, não sei se esse seria o termo, me perdoem, mas que Jesus sonda os nossos corações. Jesus não precisa vir aqui reencarnar. Ele sonda os nossos corações com o seu amor. Ele nos acolhe. Mas essa foi a colocação que ele disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, amados, vocês acham que alguém na nossa escola planetária, encarnado e desencarnado, fica sem esse amor de Deus que é trazido para nós através do coração magnânimo de Jesus? Vocês acham mesmo que alguém está abandonado?
Vocês acham mesmo que alguém está deixado de lado? Amados, temos compreendido com a nossa doutrina de amor que aparentemente existe uma infinidade de injustiça na nossa escola planetária. Mas já sabemos e sentimos que não existe nenhuma pessoa injustiçada. Porque a lei divina é do amor e é perfeita. Então, amado, o que eu queria que ficasse nos corações daqueles que estão pesados e sobrecarregados? Que aliviasse. Porque ninguém, nenhum espírito aqui reencarnou para sofrer. Vocês acreditam, amados, que às vezes até dentro da nossa doutrina, espíritos que professam a nossa doutrina, às vezes dizem, eu vim aqui para sofrer. Aonde, amados? Vocês compreenderam que nós viemos com os 3 componentes? E nós que estamos tendo essa bênção dessa compreensão, sintamos a grandiosidade da construção do nosso futuro. Porque, amados, o grau evolutivo de cada um é variável. E como disse no livro Paulo e Estevão, Paulo de Tarso diz que a nossa evolução dá como se fosse em filha indiana. Eu dou a mão para o que tem mais amor e sabedoria, um degrau superior, e dou a mão para o que está ainda num degrau inferior do meu entendimento, para que nós juntos caminhemos. Então, amados, não tem ninguém que veio aqui para sofrer. Viemos com o componente do resgate, viemos com o componente da expiação, da reparação, das provas. E eu queria estimular que eu sejasse, que eu fosse instrumento de Jesus e dos seus espíritos superiores a estimular os corações que estão conosco a ter a percepção constante, diária, da necessidade de expiar e reparar, de passar pelas provas, mas principalmente a alegria, a imensa alegria de sentir no coração a oportunidade da construção do futuro que nos reserva, porque Deus nos reserva o futuro de amor e de felicidade. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, que com seus corações magnânimos conceda a todos nós conectados nessa manhã, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, inundem os nossos corações, enchendo-os de brandura, de afabilidade, de doçura e de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, impregne todos os nossos corações de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Senhor, nós lhe pedimos que os seus mensageiros de luz e do amor possam magnetizar, fluidificar as águas dos nossos copos, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. E mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão em ter todos vocês alimentar o meu coração em mais essa manhã de hoje. E quero dizer a vocês também, né, que no próximo domingo não serei eu o intermediário e o facilitador. Será o meu irmão, trabalhador conosco lá do Abraço Fraterno, o meu irmão Manuel Fernando da Silva, que a gente popularmente chama ele de Manu, porque estarei com compromissos no próximo domingo, mas com certeza fará muito bem e muito melhor do que eu o encontro com vocês na manhã do próximo domingo. Meus amados, quem assim desejar abrir a câmara, falar um oi, eu sempre fico muito feliz. Fiquem à vontade. Oi, Marcelino! Oi!